Hoje é dia 7 de agosto de 2026. Notícia triste que a gente recebeu ontem, viu, gente? Tá nas nossas redes sociais. A gente vai continuar fazendo aqui bem o nosso trabalho. O Gabriel acabou de me avisar. Hoje, às 21 horas, a gente vai reprisar a última live do professor Legênio Mirhan na Folha TV. Deixa eu dar um toque aqui só. É isso aí, acabei de fazer uma pergunta aqui para o Gabs e espero que ele me responda o quanto antes. Vai ter a reprise então da última live do Farinazo na Folha TV, gente, vocês vão poder acompanhar. Ele era nosso convidado, o professor Legênio Mirhan. O professor Legênio Mirhan é um sociólogo que eu conheço há muito tempo e ele sempre participou das lives nos canais progressistas. Ele era autor do canal da Geopolítica. Ontem todo mundo ficou chocado com a notícia da morte dele. A gente sabia que ele estava internado com complicações. E, enfim, ele passou aí por todas essas questões que a gente acompanha. A gente perdeu um guerreiro num momento importante do país. Um cara que, por mais que ele tivesse problemas de saúde, gente, o Legênio literalmente... Você chamava o professor Legênio Mirhan para lives. Primeiro que ele participa de uma programação importantíssima no Brasil 247 nas manhãs. Ele praticamente acorda de madrugada junto com o Zé Reinaldo e o Atush. Eles que abrem o telejornal por lá. Tô falando da concorrência mesmo, tá, gente? Porque o Legênio ele tem uma programação muito importante lá. E ele participava muito no DCM, do meio-dia, do Essencial, da Live da Tarde, de todos os outros programas. Aqui ele veio em 2 Folha Entrevista, um com o Farinazo e outro que eu fiz solo com ele. Ele gostava de uma... Aliás, mais de um. Acho que, se eu não me engano, foram 3 programas. Vou até checar essa informação. Pra não falar besteira. Ai, meu Deus do céu, é duro. A gente explica as coisas básicas, as pessoas não entendem. Difícil, difícil, difícil. A pessoa ficar sabotando você. O Legênio fez lives com a gente. Deixa eu pegar aqui só pra eu acompanhar. Foram 3 lives. Uma há 11 meses atrás, a outra foi há 7 meses e teve outra que foi mais recente. Pra gente poder acompanhar aqui. Professor Legênio Mirhan, ele teve uma importância muito grande de trazer a cultura do socialismo, a cultura das informações revolucionárias e escreveu muitos livros importantes a respeito do tema. Escreveu livro sobre Mao Zedong, escreveu livro sobre Stalin, escreveu livro sobre Lenin. Ele fazia uma coleção que a gente dava de presente para as pessoas que participavam das lives. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Difícil mesmo. Ele fazia uma coleção básica para as pessoas entenderem o que era o socialismo, o que era a sociologia, o que é o marxismo. Isso é uma coisa bem interessante que ele tratava nessas lives. Então é importante as pessoas entenderem um pouco dessas teses, sobretudo com o anticomunismo que existe no mundo, né, gente? O anticomunismo. E o Legênio não era nem de longe, por incrível que pareça, ele seguia muito a linha programática do PCdoB. O PCdoB é um partido aliado do PT, desde 89, desde o começo do período democrático. E é bem interessante como ele propagava as ideias, sobretudo muito embasado em livros. Ele escrevia livros de conhecimento mais básico, mas ele lia os cânones. Eu me lembro uma vez que eu conversei com o Legênio a respeito, por exemplo, de livros que eu recebi na China. A China quando você viaja a turismo, a gente fez uma viagem com a diplomacia chinesa, né?
Mas quando você viaja a turismo, eles dão muitos livros de presente para você. E ele me falou que comprou na Amazon alguns que eu tinha recebido para escrever o livro básico dele sobre Mao Zedong. Então, era um intelectual importantíssimo, gente. Era um intelectual importantíssimo, né? A gente falava bastante a respeito dos assuntos dos livros dele, e ao mesmo tempo ele tinha uma desenvoltura, ele lia muito jornais internacionais, e lia jornais inclusive ligados ao sionismo, para fazer a crítica antisionista. O Legênio era muito bom nisso, era um cara... É um pouco da metodologia que eu faço aqui, inclusive das lives, tá, gente? A gente lê mídia hegemônica, a gente lê até veículo bolsonarista, mas para fazer aquele resumão para vocês do que realmente está acontecendo, para fazer aquele resumão do que está acontecendo e entregar a melhor informação para todo mundo que está acompanhando, né, meus queridos? Só mandar mais uma mensagem aqui. Difícil, difícil. Você fala uma coisa, a pessoa vira lá e faz outra. É inacreditável. Então é importante, gente. É importante que vocês prestigiem o professor Legênio Mirhan. Vou ler o texto do DCM. O 247 está fazendo uma homenagem muito bonita também, está trazendo os depoimentos de todas as pessoas que estão acompanhando essa notícia. E assim, meus pêsames para Rosângela, que é a esposa dele, que inclusive mora aqui pertinho da minha casa. E para todas as pessoas que estão acompanhando o que a gente está vendo. E vamos lá, né, gente? Vamos fazer as coisas da forma bacana. Agora, realmente, você pede um negócio, a pessoa vai lá e descumpre, eu acho o fim do mundo, né? O Legênio gostava de uma coisa muito interessante com o Gabs. O Gabs é o nosso designer aqui de cortes, tá? Ele gostava de uma coisa muito interessante com o Gabriel, que era as artes de IA que o Gabriel fez. E o Gabriel faz direitinho as artes de IA, porque tem muito IA que fica parecendo muito artificial. Ele fazia de um jeito bonito as imagens. E aí o professor, sempre quando, as vezes que ele veio pra cá, ele pedia as artes pra gente dar de presente. Então, meus pêsames a Rosângela Falzoni, que é a esposa dele que inclusive foi atacada, e ele a defendeu. E foi bem interessante isso. Receber esse cuidado. Mas está tudo certo. O Luan Fonseca mandou aqui: bom dia para quem acordou com um vento de 50 km e a janela cantando as trombetas do caos. Cara, tá uns relatos meio bizarros mesmo, né? Eu tô acompanhando as notícias a respeito disso. Mandar um beijo pra Sandra Araújo. Bom dia, Pedrão e amigos. Bom dia, Sandra. Socorro Gondim. Bom dia, minha querida. Darcy mandou bom dia. Pelo visto, só o Lula vai sair com coligação. Sim, sim. É os 50 tons de extrema-direita, né, gente? O Legênio falava muito a respeito também da importância. Olha só, engraçado, né? Um cara do PCdoB fala isso. Ele falava da importância do doutor Geraldo. O Geraldo Alckmin nós chamamos de fascista tempos atrás. Mas ele era de Campinas, né? Campinas, o interior de São Paulo, reconhece muito dos avanços que o Alckmin trouxe para o Estado. E o Legênio sabia disso, ele sabia da necessidade do apoio político, ele sabia das necessidades do PT. Ele considerava, mesmo o Lula se dizendo não de esquerda, ele considerava que o PT tinha feito avanços muito revolucionários para a realidade do Brasil. E aí a gente perdeu um baita lutador, tá? A gente perdeu um baita lutador, a gente perdeu um cara que realmente fez a diferença na balança. Repito, eu nunca vi ele fazer... Ele fazia muitas lives, eu acho que no DCM eu fiz com ele dezenas de lives. Sem brincadeira, se não centenas, porque ele tá há anos por lá. Veio pra cá a meu convite. É um grande intelectual. Eu acho que eu só não vi ele... Não sei se por algum problema, acho que não. Mas eu via ele na TVT, no 247. No 247 ele tem um espaço grande lá.
E ele sempre fazia essas parcerias de livros, que eu acho que é muito interessante. Ele tinha uma editora própria, mas o professor, de fato, é um cara muito importante para isso. Deixa eu mostrar a homenagem que está lá no 247, tá bonita na capa deles. Aliás, é importante isso, tá? A gente prestigiar os nossos, trazer os nossos. Eles fizeram uma home especial aqui, que vocês conseguem ver, que tá bem bacana. E aí tem aqui os links das notícias. Aqui embaixo estavam todas as declarações das pessoas, como as notícias vão mudando. Elas acabaram ficando mais para baixo, mas estava aqui recheado com a chamada principal, Glória Eterna a Lejeune Mirhan, e tinha outros links aqui embaixo. Deixa eu trazer para vocês a notícia do DCM, que saiu às 8h11 da noite de ontem. Morre Lejeune Mirhan, sociólogo, professor e analista internacional, aos 69 anos. Sociólogo, professor universitário, escritor e analista internacional Lejeune Mirhan morreu nesta quinta, dia 6, após uma longa batalha contra problemas de saúde, internado em uma unidade de terapia intensiva do Hospital Madre Teodora, em Campinas. Ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Natural de Corumbá, Lejeune construiu uma trajetória marcada pela produção intelectual, pela militância política e pelo ativismo internacional. Filho de Georgeta Mirhan e sobrinho do promotor de justiça José Mirra, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso do Sul, e candidato ao Senado em 82, ele era filiado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Formado em Ciências Sociais, foi 2 vezes presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo, entidade que ajudou a fundar ao lado de nomes importantes da sociologia brasileira, entre eles Florestan Fernandes, que orientou sua pesquisa de mestrado sobre o movimento estudantil após 68. Naquele período, quando atuava como dirigente estudantil na região de Campinas, era conhecido como Lejeune Mato Grosso. Acho que quem conta essa história é o Breno Altman. Descendente de uma das famílias da comunidade suriana, que se estabeleceu em Corumbá no início do século XX, Mirhan também dedicou parte da sua produção acadêmica à história da imigração suriana na região. Sua família teve forte presença na vida econômica, cultural e intelectual da cidade, deixando marcas no comércio, na literatura, na imprensa e nas artes. Professor aposentado da Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, Lejeune passou a concentrar a sua atuação na análise política brasileira e internacional. Tornou-se presença frequente em debates, palestras e veículos de comunicação. Deixa eu trazer aqui algumas informações importantes. Participação minha com... Então, para a gente poder acompanhar aqui, deixa eu pegar... Tchum, tchum, tchum. Desculpa, gente, interrompi a leitura aqui, mas é por causa das mensagens do nosso grupo. Professor aposentado da Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, Lejeune passou a concentrar a sua atuação na análise da política brasileira e internacional, tornou-se presença frequente em debates, palestras e veículos de comunicação, especialmente em temas relacionados ao Oriente Médio, geopolítica e relações internacionais e imperialismo. Durante décadas integrou delegações humanitárias à Palestina e à Síria e participou de iniciativas de solidariedade internacional voltadas às causas dos povos do Oriente Médio. Defensor do internacionalismo, produziu análises sobre os conflitos na região, as guerras no Iraque e na Síria, as sanções ao Irã e as transformações da ordem mundial. Leitor incansável e escritor prolífico, publicou mais de uma dezena de livros sobre geopolítica, marxismo, relações internacionais, história árabe e imperialismo. Entre as suas obras mais conhecidas está a Atualidade da Luta Anti-Imperialista, além de estudos dedicados à imigração suriana em Corumbá. Também criou a editora Parte, a editora para vocês que eu falei que ele tinha, pela qual passou a publicar parte da sua produção intelectual. Por isso ele conseguia fazer parceria com os canais, porque ele tinha uma editora própria. E aí ele fazia uma parceria lá, um rateio. A gente deu muitos kits da coleção dele de líderes revolucionários lá no DCM. Mesmo após a aposentadoria, manteve intensa agenda de palestras, debates, lançamentos de livros em diferentes estados brasileiros. Sempre que retornava à cidade natal, participava de atividades acadêmicas e culturais, reafirmando sua ligação com Corumbá.
Mirhan morreu após uma sequência de complicações iniciadas por uma cirurgia de hérnia inguinal, realizada há pouco mais de um mês. Cerca de 7 dias depois do procedimento, ele desenvolveu uma infecção que desencadeou um quadro inflamatório infeccioso grave, culminando em uma parada cardiorrespiratória nesta quinta, dia 6. O professor também havia enfrentado contratempos no pós-operatório de uma osteossíntese do fêmur e precisando de tratamento de antibiótico injetável em casa. A morte de Lejane Mirhan encerra a trajetória de um dos intelectuais mais ativos da esquerda brasileira no campo da geopolítica e das relações internacionais. O professor, pesquisador, militante e autor de extensa obra deixa um legado de estudos, debates e reflexão crítica que influenciou gerações de estudantes, pesquisadores e de ativistas. Então esse é o professor, tá, gente? Pra galera lembrar dele e é importante para as pessoas entenderem a importância do professor Lejane Mirhan. Então é isso, gente. Esse é meu Abre de hoje. Marcos mandou aqui, eu fiz o Unimap, era gigante e ela foi destruída pelo EAD. Caraca, mano. Palestina Livre, meus queridos. Yuka mandou bom dia, Pedrão. Palestina Livre, obrigado pela luta, Lejane Mirhan. O Lejane Mirhan recebeu um elogio enorme do Walid Rabah, que é o presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina, porque ele era um cara que não tinha uma conexão direta com a causa palestina e foi um dos maiores difusores dela, né? Então é muito importante. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!